Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho, meditar, primeiro escutar, depois aqui fazer algumas contribuições para a sua meditação. Sempre de novo, vou lembrar você fazer sempre essa meditação pessoal, que ela é muito importante, tá bom? Então, por favor, partilhe o vídeo também para que o YouTube entenda que a palavra de Deus é importante, né? Porque o YouTube é assim, né? Tem um algoritmo aí que se não faz alguma coisa, fica aqui sem partilhar com ninguém. Então, partilhe também no grupo de família para que o pessoal possa aí ter acesso à palavra de Deus. Aprenda a meditar junto conosco. O evangelho desta quinta-feira, estamos nessa 16ª semana do tempo comum. Evangelho Mateus 13, 10, 17. Muito bem, vamos ao texto. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para a gente começar, o Senhor sempre está dizendo para nós, falando, se revelando. Nós cristãos temos isso na celebração eucarística, no encontro com os outros irmãos, nos acontecimentos da vida, na oração pessoal, na leitura orante da palavra. Deus sempre está vindo a nós, nos falando. Isto é maravilhoso e assim é, Deus nos procura. Muito bem, e fala a nós, né? Tá. Mas é preciso desenvolver a sensibilidade, a empatia com as coisas sagradas, com as coisas de Deus, com a manifestação de Deus. Aqui, talvez, a partir desse texto, nós podemos também refletir sobre os impedimentos que nos faz ter sensibilidade para ouvir a palavra do Senhor, essa voz que nos diz. As parábolas, às vezes, para aqueles que não estão neste caminho espiritual, elas se apresentam confusas, elas se apresentam como se fossem códigos, né? Indecifráveis, principalmente aqueles que se ocupam demais com as preocupações mundanas ou se deixam levar por tanto entretenimento que nós temos, né? Então, esse também pode ser uma chamada de atenção para nós. A palavra de Deus, vocês sabem, quando ela vem, ela deve fazer e ela faz, né, a sua ação. E a palavra de Deus deve nos incomodar, viu? Sim, isso mesmo, não é simplesmente agradável, né? No sentido egoístico, não. A palavra de Deus vem nos tirar do orgulho. A palavra de Deus, quando nós meditamos, ela nos leva a ter comportamentos diferentes. E aí, para ter esses comportamentos diferentes, é preciso esforço, e nem sempre a gente está muito disposto a enfrentar, né? Então, este ouvir do coração, tem um trecho bonito aqui, né? Que seria nem compreender com o coração. Então, compreender com o coração. Para ouvir e compreender com o coração, é preciso que esse coração seja sensível, né? Esteja aberto, né? Seja maleável a manifestação de Deus, né? A sua fala, a sua palavra. E como nós estamos num mundo muito de imagem, de entretenimento, às vezes a gente nem sabe onde está o nosso coração, a nossa interioridade,
o nosso mais profundo. Vivemos de forma tão externa que nós nem sabemos o que passa de dentro de nós. E às vezes dentro de nós só está a briga, o rancor, a raiva. Estou falando de forma social geral, né? Nós no sentido de sociedade, nós sociedade. Então acabamos por ficar submersos, surdos, cegos e sem coração. Mas não tem ninguém vive sem coração, né? Mas pois vive como um zumbi, né? Sempre à mercê de estímulos externos, fora da casa, que é si próprio, né? É como se a gente estivesse fora da casa. Como diz Teresa Ávila no Castelo Interior, por vezes o homem e a mulher está tão fora, desconhece tanto a sua interioridade que ele nem sabe onde fica esse castelo, que aí é a metáfora, né, que Santa Teresa fez, que é a alma, a interioridade, né, o mais profundo do coração, que Deus habita aí. Desculpa, se a gente nem sabe, né, como a gente empreender. Por isso nós precisamos levar sempre essa cura ao mundo, à sociedade, e a gente vigiar. Será que nós adentramos em nós mesmos? Será que sabemos do nosso mundo interior, deste Deus que habita no mais profundo de nós? Ou estamos tão atordoados pelas coisas externas que ficamos surdos? Então essas parábolas, elas não vão ressoar se nós estivermos extremamente externos, totalmente fora de nós mesmos. A palavra de Deus vem até nós, vem à nossa cabeça, vem e deve descer até o coração, ou seja, vem até o nosso coração. Então assim é preciso a gente às vezes ficar ali de cima, um tempo ali de cima daquela parábola, refletir e a gente perguntar: será que eu compreendo com o coração? Será que eu compreendo com o coração? Ou eu só fico na exterioridade? Ou entendo a palavra só bons conselhos externos, de comportamentos externos, né? Ou ela é mais profunda, de modificação interior e que depois vai discorrer no externo, né? Vai transbordar para o externo. Pois às vezes eu pergunto para as pessoas assim, né? A gente passou pela catequese, a gente passa pelas comunidades, passa pelas celebrações eucarísticas e a gente não sabe onde está esse mundo nosso, a nossa interioridade, o nosso centro mais profundo, para a gente compreender essa parábola não em nível superficial, numa leitura apenas social, apenas de comportamento psicológico. Pois bem, nós somos convidados a deixar que ela fale a nós, que nós possamos compreender com o coração. Então vamos cuidar bem desse coração, não vamos deixar entrar qualquer coisa, senão nós vamos deixar ele surdinho, né? Cego e surdo e mudo. Porque se é surdo, não vai conseguir falar desse coração, né? Então que o Senhor venha até nós, venha em nosso auxílio, que o seu Espírito nos ajude, né, a compreender essas parábolas e que essa palavra que diz a eles não escutam, não entendem, que não seja a gente, né, que a gente possa aí esforçar para começar a entender e principalmente compreender com o coração, para que isso possa ser levada, essa compreensão à vida, né, de forma concreta, nos tornando testemunhas de Deus, sendo igreja neste mundo. Muito bem, se você quiser apoiar esse trabalho, está embaixo, tá bom? Quiser participar também do Clube de Leitura de Obras Teológicas Espirituais, também o formulário está abaixo. Tem como você contribuir com a animação vocacional Capuchinha e também no sentido de contribuir com esse canal via Pix, tá bom? Tá lá embaixo. Só você enviar, participar. No Clube de Leitura você paga uma mensalidade mensal, R$5, R$10, R$20, R$50, tanto que você quiser, tá bom? E vai ler junto comigo obras de teologia e de espiritualidade. Com Deus, paz e bem, espero que você medite bastante a palavra de Deus.